Morro de Dunwich. Capítulo 8. Nesse interim, uma fase mais calma do horror e, entretanto, ainda mais espiritualmente pungente, havia se desenvolvido de modo obscuro atrás de uma porta fechada de uma sala repleta de estantes em Arkham. O curioso manuscrito, ou diário, de Wilbur Whateley, entregue à Universidade de Miskatonic para sua tradução, causara muita preocupação e desconcerto entre os especialistas em línguas antigas e modernas. Seu alfabeto próprio, apesar de uma semelhança geral com o enigmático árabe falado na Mesopotâmia, era completamente desconhecido por qualquer autoridade que se pudesse consultar. A conclusão final dos linguistas era que o texto representava um alfabeto artificial para dar o efeito de uma cifra, embora nenhum dos métodos comuns de solução criptográfica pareciam fornecer qualquer pista, mesmo quando aplicados, tendo como base cada língua que o escritor possivelmente haveria usado. Os livros antigos, retirados da casa dos Whateley, enquanto extremamente interessantes e, em vários casos, prometendo abrir novas e terríveis linhas de pesquisas entre filósofos e homens de ciência, não ajudaram em nada no que se refere a esse assunto. Um deles, um tomo pesado com fecho de ferro, estava escrito em outro alfabeto desconhecido, que era uma espécie muito diferente e lembrava o sânscrito mais do que qualquer outra coisa. O velho livro Razão, por fim, ficou totalmente a cargo do Dr. Armitage, tanto devido a seu interesse peculiar pelo tema dos Whateley, quanto a seu amplo conhecimento linguístico e experiência no que se refere a fórmulas místicas da Antiguidade e da Idade Média. Armitage imaginava que o alfabeto podia ser algo esotericamente usado por certos cultos proibidos que vinham sendo transmitidos desde tempos remotos e que haviam herdado muitas fórmulas e tradições dos magos e do mundo sarraceno. Essa questão, contudo, ele não julgou vital, já que seria desnecessário conhecer a origem dos símbolos se, conforme suspeitava, eles fossem usados como uma cifra numa língua moderna. Acreditava que, considerando a grande quantidade de texto envolvida, era muito pouco provável que o autor tivesse o trabalho de usar uma outra língua que não fosse a sua, exceto, talvez, em certas fórmulas especiais ou encantamentos. Desse modo, ele abordou o manuscrito com uma pressuposição de que a maior parte dele estivesse em inglês. O Dr. Armitage sabia, pelas repetidas falhas de seus colegas, que o enigma era profundo e complexo, e que nenhum método simples de solução podia merecer sequer uma tentativa. Durante todo o final de agosto, ele se dedicou a adquirir o máximo de conhecimento sobre criptografia, recorrendo às fontes mais completas de sua própria biblioteca e passando noites e noites entre os arcanos das obras. Poligrafia de Tritemius, De Furtivis Literarum Notis, de Jean-Baptiste Porta, Traite de Chiffres, de Vigenère, Cryptomensis Patefacta, de Falconer, os tratados do século XVIII de Davis e Thicknesse, e autoridades razoavelmente modernas, como Blair, von Marten e a Cryptographic, de Kluber. Ele intercalou seu estudo dos livros com abordagens ao manuscrito em si e, com o tempo, convenceu-se de que tinha que lidar com um daqueles criptogramas especialmente sutis e engenhosos, nos quais muitas listas separadas de letras correspondentes estão dispostas como uma tábua de multiplicação e a mensagem é construída com palavras-chave arbitrárias de conhecimento apenas dos iniciados. As autoridades mais velhas pareciam de muito mais ajuda que as novas, e Armitage concluiu que o código do manuscrito era muito antigo, sem dúvida legado através de uma longa linhagem de experimentadores. Várias vezes ele parecia ter encontrado a luz, mas logo algum obstáculo desconhecido o fazia retroceder. Então, com a aproximação de setembro, as nuvens começaram a clarear. Certas letras, tal como usadas em certas partes do manuscrito, emergiam
definitiva e indiscutivelmente, tornando-se óbvio que o texto estava, de fato, escrito em inglês. Ao anoitecer do dia 2 de setembro, a última das grandes barreiras cedeu, e o Dr. Armitage leu, pela primeira vez, uma passagem contínua dos anais de Wilbur Whateley. Era, na realidade, um diário, como todos haviam pensado, e estava expresso num estilo que mostrava claramente uma mistura de erudição oculta e ignorância geral do estranho ser que o escreveu. Já a primeira passagem longa que Armitage decifrou, um registro datado de 26 de novembro de 1916, provou-se altamente alarmante e inquietante. Foi escrita, lembrava-se, por uma criança de 3 anos e meio, que parecia um rapaz de 12 ou 13. Hoje aprendi o áculo para Sabaoth. Estava escrito. Que não gostei. Podia ser respondido da colina e não do ar. Aquele, da parte de cima mais, na minha frente, que eu tinha pensado que estaria, e não parece ter muito cérebro da terra. Atirei no Jack, o collie do Alan Hutchins, quando ele veio me morder. E Alan disse que me mataria se ele morresse. Acho que não vai. O avô me fez dizer a fórmula do ontem à noite, e acho que vi a cidade interna nos 2 polos magnéticos. Eu irei àqueles polos quando a Terra for dizimada, se eu não conseguir transpor com a fórmula do Ana, quando eu a praticar. Eles do ar me disseram no sabá que passarão anos até que eu possa dizimar a Terra. E acho que o avô estará morto então. Portanto, terei que aprender todos os ângulos dos planos e todas as fórmulas do Ir e Ninger. Eles, do exterior, ajudarão, mas não podem ganhar corpo sem sangue humano. Aquela, da parte de cima, parece que terá a forma certa. Posso vê-lo um pouco quando faço o sinal Vurush, ou assopro o pó de Ibn Ghazi nele, e fica quase como eles na véspera de maio, na colina. O outro rosto pode desaparecer um pouco. Imagino como parecerei quando a terra for dizimada e não houver mais seres terrenos nela. Ele, que veio com o arco Sabaoth, diz que posso ser transfigurado e que existe muito de exterior para ser trabalhado. Ao amanhecer, o Dr. Armitage estava suando frio de terror e extremamente alerta e concentrado em sua leitura. Ele não havia deixado o manuscrito durante a noite toda. Permanecera sentado à sua mesa, à luz elétrica, virando página após página, com as mãos trêmulas, para decifrar o texto críptico o mais rápido que pudesse. Muito nervoso, telefonara a sua esposa para dizer que não iria para casa. E quando ela lhe trouxe o café da manhã, ele quase não comeu nada. Durante todo aquele dia, continuou lendo, por vezes se detendo exasperadamente quando uma reaplicação do complexo código tornava-se necessária. Trouxeram-lhe o almoço e o jantar, mas ele comeu muito pouco de ambos. No meio da noite seguinte, cochilou em sua cadeira, mas logo acordou com um emaranhado de pesadelos quase tão horrendos quanto as verdades e ameaças à existência humana que havia descoberto. Na manhã do dia 4 de setembro, o professor Rice e o Dr. Morgan insistiram em vê-lo um pouco, partindo de lá trêmulos e mortalmente pálidos. Naquela noite, ele foi para a cama, mas seu sono esteve muito picado. No dia seguinte, uma quarta-feira, voltou para o manuscrito e começou a tomar notas copiosas das partes que ia lendo e daquelas que já havia decifrado. Na madrugada daquela noite, ele dormiu um pouco numa espreguiçadeira de seu escritório, mas voltou ao manuscrito, de novo, antes do amanhecer. Pouco antes do meio-dia, seu médico, o Dr. Hartwell, telefonou, dizendo que queria vê-lo e insistiu que ele parasse de trabalhar. Recusou-se, afirmando que era da mais vital importância, para ele, completar a leitura do diário e prometendo uma explicação a seu devido tempo. Naquele fim de tarde, bem quando escureceu, ele terminou sua terrível e esgotante leitura e deixou-se cair exausto.
Sua esposa, ao trazer-lhe o jantar, encontrou-o num estado de semi-coma, mas ele ainda estava consciente para lhe advertir, com um grito agudo, quando viu seus olhos vagarem por sobre o que ele havia notado. Levantando-se com fraqueza, juntou os papéis rascunhados e fechou-os num grande envelope, que imediatamente colocou dentro do bolso interno de seu casaco. Tinha força suficiente para chegar em casa, mas era tão evidente que precisava de ajuda médica que o Dr. Hartwell foi chamado de imediato. Assim que o médico o pôs na cama, ele só conseguiu murmurar repetidas vezes: "Mas o que, em nome de Deus, podemos fazer?" O Dr. Armitage dormiu, mas estava parcialmente delirante no dia seguinte. Não deu explicações a Hartwell, mas em seus momentos mais calmos, falou da necessidade imperativa de uma longa reunião com Rice e Morgan. Seus devaneios mais absurdos eram de fato muito alarmantes, incluindo apelos desesperados de que algo numa casa de fazenda totalmente lacrada fosse destruído, e também referências fantásticas a um certo plano pela extirpação da humanidade inteira e de toda a vida animal e vegetal da face da Terra por uma terrível e mais antiga raça de seres de outra dimensão. Ele bradava que o mundo estava em perigo, já que as coisas antigas desejavam devastá-lo e varrê-lo do sistema solar e do cosmos da matéria, para outro plano ou fase de existência do qual havia, um dia, saído há milhares de trilhões de eras. Em outros momentos, requisitava o temível Necronomicon e o Demonolatreia de Remígios, nos quais parecia estar esperançoso de encontrar alguma fórmula para conter o perigo que eles conjurava. "Detenha-os! Detenha-os!" gritava. "Aqueles Watley queriam deixá-los entrar, e o pior ainda está por vir. Digam a Rice e Morgan que devemos fazer alguma coisa. É um tiro no escuro, mas sei como fazer o pó. Não foi alimentado desde o dia 2 de agosto, quando Wilbur veio aqui para morrer a essas alturas." Mas Armitage tinha um físico notável, apesar de seus 73 anos, e curou-se de sua indisposição após dormir aquela noite sem desenvolver nenhum estado febril. Ele acordou tarde na sexta, lúcido, embora demonstrando um medo persistente e um enorme senso de responsabilidade. Na tarde de sábado, ele se sentiu apto para ir até a biblioteca e convocar Rice e Morgan para uma reunião. E durante o resto daquele dia, os três homens estiveram quebrando a cabeça na mais desatinada especulação e desesperado debate. Livros estranhos e terríveis foram retirados em grande volume das estantes da biblioteca e de lugares onde estavam guardados com segurança. Diagramas e fórmulas foram copiados com uma pressa febril e em quantidade assustadora. De ceticismo não havia nenhum. Todos os três haviam visto o corpo de Wilbur Watley prostrado no chão numa sala daquele mesmo prédio. E, depois disso, nenhum deles poderia sentir a menor inclinação a tratar o diário como o delírio de um louco. As opiniões estavam divididas a respeito de notificar a Polícia Estadual de Massachusetts, porém a negativa finalmente venceu. Havia coisas envolvidas que aqueles que não haviam visto nada simplesmente não podiam acreditar, como de fato ficou claro durante certas investigações subsequentes. Tarde da noite, foi encerrada a reunião sem que houvessem traçado um plano definitivo, mas, durante todo o domingo, Armitage esteve ocupado comparando fórmulas e misturando substâncias químicas obtidas do laboratório da faculdade. Quanto mais refletia sobre o infernal diário, mais estava inclinado a duvidar da eficácia de qualquer agente material para eliminar a entidade que Wilbur Watley havia deixado atrás de si, a entidade ameaçadora da Terra que, desconhecida por ele, estava para irromper em poucas horas e tornar-se o memorável horror de Dunwich. Segunda-feira foi uma repetição de domingo para o Dr. Armitage, pois a tarefa em mãos exigia uma infinidade de pesquisas e experimentos. Consultas posteriores ao diário monstruoso ocasionaram várias mudanças de planos, e ele sabia que mesmo no final haveria ainda muita incerteza.
Na terça-feira, já tinha uma linha definitiva de ação planejada, minuciosamente, e acreditava poder viajar a Dunwich dentro de uma semana. Então, na quarta-feira, veio o grande choque. Escondida num canto do Arkham Advertiser, encontrava-se uma pequena nota jocosa da Associated Press dizendo que o whisky de contrabando de Dunwich havia criado um monstro que batia todos os recordes. Armitage, meio atordoado, só conseguiu telefonar para Rice e Morgan. Discutiram madrugada adentro e no dia seguinte houve um turbilhão de preparativos por parte de todos. Armitage sabia que estaria se metendo com forças terríveis. Contudo, viu que não havia outra maneira de acabar com aquela mais profunda e maligna confusão que outros haviam feito antes dele.